Olá, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos conectados para mais um dia de atividade. Que você faça decidir o melhor dia, que você viva, que você ame, que você perdoe, agradeça. Porque o hoje é a única certeza que nós temos para que a gente realize os nossos sonhos, para que a gente valorize as pessoas que nós amamos, para que a gente faça valer a pena a vida que Deus nos dá. Então é importante esse momento a gente agradecer, sempre começar as nossas atividades agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dia que Ele nos concede. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, as nossas atividades iniciais na mão de Deus, pode ter certeza que tudo prospera bem no decorrer do dia. Então, nesse vídeo, eu quero agradecer o carinho pelo primeiro, pelo segundo vídeo que eu pude observar. Algumas pessoas visualizaram, curtiram, acharam a ideia interessante. Então, eu quero dizer que esse trabalho é apenas uma sementinha que está sendo lançada. E eu fico feliz por saber que vocês gostaram, por saber que vocês estão me apoiando nessa ideia. É um grande incentivo. Farei o possível para tentar melhorar. É claro que a gente precisa aprender muito mais, a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais, mas eu fico muito grata por vocês me apoiarem nessa iniciativa e eu espero que os próximos sejam melhores. Eu sou muito aberta ao crescimento e espero que com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, eu consiga realmente vencer esse obstáculo. Até porque nesse momento de pandemia nós precisamos ser criativos, nós precisamos estar sempre inovando, inventando alguma coisa, e para que facilitasse a compreensão do conteúdo, para que vocês compreendessem com mais habilidade, eu resolvi criar essa maneira para estar aproximando de vocês. Então, nesse momento, nós vamos começar a trabalhar com a aula número 11. Hoje nós vamos entrar em concordância nominal e vamos agora para a telinha do computador, onde eu vou estar explicando para vocês, ok? Aprendendo a concordância nominal, a regra geral da concordância nominal, o próprio nome já diz, vem de nomes. Esses nomes estão referindo ao artigo, ao numeral, ao pronome, ao adjetivo, que vão estar concordando com o adjetivo dentro das orações. Então, nessa concordância, nós devemos observar que vai haver o gênero e o número. O gênero que vai se referir ao masculino e ao feminino, e o número que vai se referir ao singular e ao plural. Nesse exemplo que nós temos aqui, vamos observar que todas as palavras estão no plural e também estão no masculino. Então, a concordância está sendo feita porque brinquedos é uma palavra masculina e se apresenta no plural. E as demais palavras precisam estar casadas com ela, porque senão a concordância fica de forma incorreta. Nós vamos encontrar a primeira classe de palavras, o artigo, que está no masculino plural. Observe aí que a setinha colorida, a setinha lilás. Nossos, que é um pronome possessivo, que está no masculino plural. Dois, que é um numeral, está com a setinha azul no masculino plural. Brinquedos, observe que está em negrito, chamando a atenção, é o masculino plural. E preferidos, que é o adjetivo, que está no masculino plural e que caracteriza o substantivo. Então, por que a palavra brinquedos aqui foi destacada? Justamente para a gente compreender que todos os demais nomes precisam estar concordando com ele. Olha o exemplo. Os brinquedos, nossos brinquedos, dois brinquedos, brinquedos preferidos. Então, essa concordância está sendo feita no masculino plural, observando que essa concordância ela é feita em gênero e número. Como eu já disse, reforçando, o gênero é o masculino e o feminino, e o número, o singular e o plural. Então, por isso que as orações, elas se casam. As classes gramaticais precisam ter essa ligação entre o substantivo para que apresente o sentido da concordância exata. No exemplo a seguir, nós vamos encontrar aqui outros. Eu tenho aqui dois substantivos, blusa e sapato novos, blusa e sapato novo. Por que aqui eu tenho novos e aqui eu tenho novo?
Observe que esses dois exemplos eu posso utilizar tanto o plural como o singular. De que forma? Se eu utilizo o plural, eu estou fazendo os dois elementos concordarem, blusa e sapato, concordando com novos, porque são dois elementos. Se eu fizer a concordância com novo, eu estou concordando o adjetivo novo apenas com o elemento mais próximo. Então, nessa concordância aqui, você pode utilizar o plural ou o singular. O plural vai concordar os dois elementos e o singular concorda com o elemento mais próximo. Aqui eu tenho o mesmo exemplo: tomate e alface saborosos. Tomate, alface, saborosa. Então, observe. Saborosos está no plural, concordando com alface e tomate, que são os dois elementos. E saborosa está no feminino, concordando com alface, que é o elemento mais próximo. Observe que aqui, nesses dois exemplos primeiros, eu vou encontrar o substantivo, a ordem direta, né? Substantivo, adjetivo. No exemplo a seguir, eu vou encontrar o inverso. Eu vou encontrar adjetivo e vou encontrar o substantivo depois. Quer dizer, aqui eu já tenho o adjetivo anteposto ao substantivo. Ou seja, o adjetivo aqui está antes do substantivo. Então, nesse caso, eu vou encontrar a concordância feita com o elemento mais próximo. Nova blusa, novo sapato. Saboroso tomate, saborosa alface. Por que que aconteceu esse processo? Porque eu tenho aqui o adjetivo antes do substantivo. Então, quando eu tiver o substantivo, o adjetivo antes do substantivo, o elemento de concordância vai ser o mais próximo. Por isso que ficou nova blusa, saboroso tomate, novo sapato, saborosa alface. No outro exemplo, eu vou encontrar aqui exemplos comuns que nós utilizamos no nosso dia a dia. A água é necessária à saúde. A água é necessário. A entrada é proibida. Entrada é proibido. A cultura é boa. Cultura é bom. E aí você pode estar perguntando como é que eu vou compreender? Muito simples. Só você observar no primeiro exemplo, a água é necessária. Observe que aqui nós vamos encontrar o artigo. Então, quando eu encontro o artigo, eu vou encontrar aqui o feminino. A água é necessária. Como eu não tenho a presença do artigo, eu vou encontrar o masculino. Então, é muito simples você aprender essa regrinha. Quando apresentar o artigo, você acrescenta o feminino. Quando não surgir o artigo, acrescenta o masculino. A entrada é proibida. Então, observe aqui outro exemplo. A entrada, olha, o artigo está aqui de vermelho para chamar a atenção, é proibida. Observe que eu não tenho o artigo. Quando eu não tenho, fica no masculino, gênero masculino. A cultura é boa. Observe, olha, eu tenho o artigo, portanto, eu tenho aqui o gênero feminino, porque eu tenho o artigo aqui que me dá o direito de colocar o feminino. Eu não tenho o artigo aqui, cultura é bom. Eu não posso dizer cultura é boa. Se eu disser cultura é boa, eu preciso acrescentar o artigo aqui, o a. Então, como eu não tenho, cultura é bom, ficando no masculino. Então, aqui tem uma regrinha básica. Se o substantivo vier acompanhado de artigo, olha o exemplo, a água, a entrada, a cultura, ocorre a concordância. Então, nesse caso aqui, por isso que ficou no singular. Necessária, proibida, boa. Se o artigo não estiver presente, como aqui nós não temos o artigo presente, então nós vamos utilizar necessário, proibido, bom, sempre no gênero masculino, ficando invariável, né? Não muda. Outro exemplo muito comum é quando a gente diz obrigado e obrigada. Então, para o masculino, o aluno diz obrigado. Para o feminino, a aluna diz obrigada. Então, esse obrigado é de acordo ao gênero. O gênero masculino diz obrigado e o gênero feminino diz obrigada. Então, essas são as regras básicas. Tem outras específicas,
mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão para não confundir a cabeça de vocês. Em outro vídeo eu posso estar postando, colocando os casos especiais, mas nesse momento eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam. Se vocês tiverem dúvidas, pode estar entrando em contato. Essa atividade que eu estou explicando aqui está no sistema, vocês também podem entrar, podem ler novamente, reler, perguntar, tirar as dúvidas. E quero agradecer de forma as pessoas que não sejam alunos também, que estão também assistindo a videoaula, que se estiver gostando, coloque aí um joinha positivo, ou se não gostou, coloque um joinha negativo para que eu possa melhorar. É um aprendizado, é o primeiro passo, ainda existe falhas, não há aqui uma perfeição, mas eu espero que eu possa estar melhorando isso nos futuros, né? Então, assim, eu agradeço a compreensão de vocês e um beijão e até a próxima aula. Aprendendo a concordância nominal, a regra geral da concordância nominal, o próprio nome já diz, vem de nomes. Esses nomes estão referindo ao artigo, ao numeral, ao pronome, ao adjetivo, que vão estar concordando com o adjetivo dentro das orações. Então, nessa concordância, nós devemos observar que vai haver o gênero e o número. O gênero que vai se referir ao masculino e ao feminino, e o número que vai se referir ao singular e ao plural. Nesse exemplo que nós temos aqui, vamos observar que todas as palavras estão no plural e também estão no masculino. Então, a concordância está sendo feita porque brinquedos é uma palavra masculina e se apresenta no plural. E as demais palavras precisam estar casadas com ela, porque senão a concordância fica de forma incorreta. Nós vamos encontrar a primeira classe de palavras, o artigo, que está no masculino plural. Observe aí que a setinha colorida, a setinha lilás. Nossos, que é um pronome possessivo, que está no masculino plural. Dois, que é um numeral, está com a setinha azul no masculino plural. Brinquedos, observe que está em negrito, chamando a atenção, é o masculino plural. E preferidos, que é o adjetivo que está no masculino plural e que caracteriza o substantivo. Então, por que a palavra brinquedos aqui foi destacada? Justamente para a gente compreender que todos os demais nomes precisam estar concordando com ele. Olha o exemplo. Os brinquedos, nossos brinquedos, dois brinquedos, brinquedos preferidos. Então, essa concordância está sendo feita no masculino plural, observando que essa concordância ela é feita em gênero e número. Como eu já disse, reforçando, o gênero é o masculino e o feminino, e o número, o singular e o plural. Então, por isso que as orações, elas se casam. As classes gramaticais precisam ter essa ligação entre o substantivo para que apresente o sentido da concordância exata. No exemplo a seguir, nós vamos encontrar aqui outros. Eu tenho aqui dois substantivos, blusa e sapato novos, blusa e sapato novo. Por que que aqui eu tenho novos e aqui eu tenho novo? Observe que esses dois exemplos eu posso utilizar tanto o plural como o singular. De que forma? Se eu utilizo o plural, eu estou fazendo os dois elementos concordarem, blusa e sapato, concordando com novos, porque são dois elementos. Se eu fizer a concordância com novo, eu estou concordando o adjetivo novo apenas com o elemento mais próximo. Então, nessa concordância aqui, você pode utilizar o plural ou o singular. O plural vai concordar os dois elementos e o singular concorda com o elemento mais próximo. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, tomate e alface saborosos. Tomate, alface, saborosa. Então, observe, saborosos está no plural, concordando com alface e tomate, que são os dois elementos, e saborosa está no feminino, concordando com alface, que é o elemento mais próximo. Observe que aqui, nesses dois exemplos primeiros, eu vou encontrar o substantivo, a ordem direta, né? Substantivo, adjetivo. No exemplo a seguir, eu vou encontrar o inverso. Eu vou encontrar adjetivo
e vou encontrar o substantivo depois. Quer dizer, aqui eu já tenho o adjetivo anteposto ao substantivo, ou seja, o adjetivo aqui está antes do substantivo. Então, nesse caso, eu vou encontrar a concordância feita com o elemento mais próximo. Nova blusa, novo sapato. Saboroso tomate, saborosa alface. Por que que aconteceu esse processo? Porque eu tenho aqui o adjetivo antes do substantivo. Então, quando eu tiver o substantivo, o adjetivo antes do substantivo, o elemento de concordância vai ser o mais próximo. Por isso que ficou nova blusa, saboroso tomate, novo sapato, saborosa alface. No outro exemplo, eu vou encontrar aqui exemplos comuns que nós utilizamos no nosso dia a dia. A água é necessária à saúde. A água é necessário. A entrada é proibida. Entrada é proibido. A cultura é boa. Cultura é bom. E aí você pode estar perguntando como é que eu vou compreender? Muito simples. Só você observar no primeiro exemplo, a água é necessária. Observe que aqui nós vamos encontrar o artigo. Então, quando eu encontro o artigo, eu vou encontrar aqui o feminino. A água é necessária. Como eu não tenho a presença do artigo, eu vou encontrar o masculino. Então, é muito simples você aprender essa regrinha. Quando apresentar o artigo, você acrescenta o feminino. Quando não surgir o artigo, acrescenta o masculino. A entrada é proibida. Então, observe aqui outro exemplo. A entrada, olha, o artigo está aqui de vermelho para chamar a atenção, é proibida. Observe que eu não tenho o artigo. Quando eu não tenho, fica no masculino, gênero masculino. A cultura é boa. Observe, olha, eu tenho o artigo, portanto, eu tenho aqui o gênero feminino, porque eu tenho o artigo aqui que me dá o direito de colocar o feminino. Eu não tenho o artigo aqui, cultura é bom. Eu não posso dizer cultura é boa. Se eu disser cultura é boa, eu preciso acrescentar o artigo aqui, o a. Então, como eu não tenho, cultura é bom, ficando no masculino. Então, aqui tem uma regrinha básica. Se o substantivo vier acompanhado de artigo, olha o exemplo, a água, a entrada, a cultura, ocorre a concordância. Então, nesse caso aqui, por isso que ficou no singular. Necessária, proibida, boa. Se o artigo não estiver presente, como aqui nós não temos o artigo presente, então nós vamos utilizar necessário, proibido, bom, sempre no gênero masculino, ficando invariável, né? Não muda. Outro exemplo muito comum é quando a gente diz obrigado e obrigada. Então, para o masculino, o aluno diz obrigado. Para o feminino, a aluna diz obrigado. Então, esse obrigado é de acordo ao gênero. O gênero masculino diz obrigado e o gênero feminino diz obrigada. Então, essas são as regras básicas. Tem outras específicas, mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão para não confundir a cabeça de vocês. Em outro vídeo eu posso estar postando, colocando os casos especiais, mas nesse momento eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam. Se vocês tiverem dúvidas, pode estar entrando em contato. Essa atividade que eu estou explicando aqui está no sistema, vocês também podem entrar, podem ler novamente, reler, perguntar, tirar as dúvidas. E quero agradecer de forma as pessoas que não sejam alunos também, que estão também assistindo a videoaula, que se estiver gostando, coloque aí um joinha positivo, ou se não gostou, coloque um joinha negativo para que eu possa melhorar. É um aprendizado, é o primeiro passo, ainda existem falhas, não há aqui uma perfeição, mas eu espero que eu possa estar melhorando isso nos futuros, né? Então, assim, eu agradeço a compreensão de vocês. E um beijão e até a próxima aula.